Olá, tudo bem? Mais um ano passou, mais um ano nós sobrevivemos, ou sobrevivimos, enfim, estamos vivos, né? Bom, quero aqui desejar um dia, uma tarde, uma manhã, uma noite boa para todos. E quero falar para você que se você gosta desse nicho de história, de canal, você possa visitar os outros vídeos de histórias já escritas aqui no Escritor Fatos, que você, quem sabe, vai ouvir histórias interessantes, tá certo? Quero pedir também que você, gostando, você dê um like no canal. Eu quero ver se daqui até o final do ano eu consigo 1000 inscritos, né, para poder avançar para a segunda etapa e continuar o processo, ok? Não sei se vou conseguir, tô lutando, né? Com a ajuda dos meus poucos inscritos hoje, mas toca o barco, tá certo? Então, a história de hoje é talvez engraçada, mas foi baseada em fato real. Eu ouvi isso da boca de quem vivenciou, tá certo? Eu não vou citar aqui o nome, mas eu conheço essa pessoa que vivenciou essa história e é muito bacana, por sinal, tá certo? O título da história de hoje é A Pescaria e a Obediência. O que tem a ver pescaria com obediência? Se a gente pudesse comparar, né, que não vai ser nesse sentido, mas, por exemplo, os pescadores pescaram a noite toda e pela manhã Jesus falou para lançar a rede à direita, né? Para lançar a rede à direita. Então eles lançaram e pegaram 153 grandes peixes, tá certo? Mas isso é outra história, isso é Bíblia. Mas a história que eu vou lhe contar hoje, sem mais delongas, sobre a pescaria e a obediência, é sobre um homem religioso que reuniu a sua família para aproveitar o domingo e foi, se não me falha a memória, para a Quinta da Boa Vista, lá para o zoológico do Rio de Janeiro. Levar as crianças para ver os animais, para ver lá, né, toda aquela exposição. E lá verdadeiramente é um clima muito agradável. Enfim, eles tocaram o barco e foram. Chegando lá, aquele clima muito agradável, né? O encanto das crianças com o barulho dos animais, né? Aquele clima de floresta, aquela coisa muito bacana, aquela agitação e as crianças muito animadas, muito felizes, né? Porque estavam ali num ambiente que não era muito comum de estar. Foram lá aliviar o estresse e levar as crianças e ver também os animais lá em cativeiro, mas de uma forma legalizada, tá certo? O que eu quero chamar a sua atenção é que o homem religioso com sua família estava a observar uma fila indiana logo na chegada, que tinha se formado e sempre, né, até mais ou menos 11 horas, meio-dia, para comprar o bilhete para entrar no zoológico. E enquanto isso, seus filhos, né, ali brincando já, se entretendo com aquele ambiente ali, a sua esposa olhando as crianças, enfim. E o homem religioso observou uma coisa azul, celeste, caindo no chão, próximo ali à fila, as pessoas. E de longe ele percebeu que nada mais era do que uma garoupa. Isso na época que ele me contou essa história, uma garoupa valia talvez R$200 de hoje ou mais. Valia R$200 de hoje ou mais. Então, imediatamente, ele se dirigiu. Ele estava mais ou menos a 10 metros
da fila das pessoas e isso caiu da bolsa de uma mulher nobre. E ao ver essa situação, ele se dirigiu rapidamente ao local e de uma forma muito delicada ele colocou o seu 44 em cima da nota, o seu pé 44 em cima da nota e ficou e passou a mão no rosto assim e olhou para um lado, olhou para o outro para ver se a sua pescaria estava garantida. Ali, sabendo ele que era uma nota de R$100 na época, ele já começou a viajar, já começou a fantasiar, me dê bem, né? Vou pagar umas continhas pendentes, ainda vou levar a mulher e a criança para o restaurante. Que bacana isso. Então, quando ele confere para lá e para cá, dá uma olhadela, que a sua pescaria de fato estava garantida. Quando ele foi se abaixar para pegar a nota, ninguém viu, só ele. Acredite, ele ouviu uma voz que dizia assim: devolva o dinheiro da mulher. E ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, ficou ali naquele suspense, na dúvida, querendo entender o que tinha acontecido, e pela segunda vez, a voz suave, mansa e macia disse: devolva o dinheiro da mulher. Ele percebeu, o homem de Deus percebeu que se tratava de uma fiscalização do seu Senhor. Verdadeiramente, Deus interviu a situação. Então ele pegou e ele viu de qual mulher, de qual bolsa tinha caído o dinheiro. Tá certo? A mulher já estava lá, próxima à bilheteria. A mulher mexendo ali na sua bolsa, caiu, ninguém viu. Com aquela agitação, ele foi lá e se deu bem. Quando ele ouviu essa voz dizendo que ele tinha que devolver o dinheiro, ele constrangidamente obedeceu à voz do seu Senhor. Ele foi lá, bateu no ombro da senhora e falou assim: senhora, bom dia. Ela, bom dia, assim meio assustada, olhando os pés e a cabeça dele, falou assim: olha, esse dinheiro aqui é seu. A mulher olhou, assustada, e não pegou o dinheiro, ela conferiu a sua bolsa. Ela conferiu a sua bolsa e falou assim: de fato, o dinheiro é meu. Porque se não fosse meu, eu não ia aceitar, moço. Mas esse dinheiro é meu. Onde o senhor encontrou? Aí ele falou assim: não, eu percebi caindo da sua bolsa e vi que o dinheiro era seu realmente. E está aqui o dinheiro. Entregou o dinheiro à proprietária legítima do dinheiro. É verdade também que ele não ganhou além de um muito obrigado. Mas já está bom. A sua consciência, o seu bolso vazio e ficou com a sua consciência lavada. Isso é ótimo, né? Mas a história não acabou, não. Peço paciência a você que chegou aqui, que veio diretamente ou caiu aqui de paraquedas nesse canal Escrito Fatos. Observe o restante da história. Entrou, se divertiu, entrou lá no parque de exposição de animais, no zoológico, se divertiu, não gastou muito porque realmente não tinha, tá certo? E compartilhou com a sua esposa o acontecido. Ela ficou assim meio na dúvida e confirmou: de fato você fez o correto. Quando chegou em casa ele explicou o que tinha acontecido na real, porque que ele tinha sido muito incentivado a fazer o que fez, tá certo? Se divertiram e na volta para casa aconteceu uma coisa impressionante. Ele pegou o busão e está vindo 2 ônibus. Quando ele desce do primeiro, que está caminhando na calçada, repentinamente um ônibus naquele trânsito frenesi do Rio de Janeiro, o ônibus foi desviar de um carro que vinha ali a 40 a 50 km por hora, numa via cheia de veículos. É uma coisa extraordinária. E o ônibus e um carro entrou na sua frente e ele desviou e
levou para a calçada onde ia a família do homem de Deus. Exatamente. Como as crianças, ele estava na frente, e a esposa e as crianças atrás, ele só fechou os olhos e falou assim: agora morri, eu e minha família. Olha, quando ele viu se aproximar, quando ele fechou os olhos, estava mais ou menos uns 3 metros a 4 para alcançar a família, e pela velocidade que o ônibus vinha, não tinha como. Ele fechou os olhos, só falou assim na mente: meu Deus, só isso. Fechou os olhos e esperou o baque. Não deu tempo para fazer mais nada, não deu tempo, nem daria tempo para fazer mais nada. Ele fechou os olhos, a mulher e a criança ouviu o barulho do ônibus se aproximando. 2 segundos depois, 3 segundos depois, ele abre os olhos, o ônibus conseguiu fazer uma manobra extraordinária e divina. Ele deu testemunho e disse que essa manobra foi divina, porque não tinha condições, nem espaço, nem tempo para que o motorista conseguisse tirar o ônibus para não pegar completamente a família dele. Então, observa, como diz o meu amigo, que eu digo meu amigo, que não é, o Bruno dos Causos, vai assuntando aí. Ele disse que aquele dinheiro, se ele tivesse pego aquele dinheiro, se ele tivesse segurado, não tivesse obedecido à voz do seu Senhor, e se o acidente tivesse acontecido mesmo, ele disse que aquele dinheiro, se alguém tivesse sobrevivido ao acidente, não daria para comprar nem as primeiras cartelas de remédio. Então, aqui, meu amigo, meus amigos e minhas amigas, a pescaria e a obediência é o título dessa mensagem. Então fica você com essa história. Que Deus abençoe. Toca o barco.